Para a mesa de aspectos econômicos, evasão de divisas, subsídios e custo enclave econômico, convido para a moderação Felipe Gomes, engenheiro ambiental e mestre em sustentabilidade, com foco na produção de biogás a partir dos resíduos. Em 2009, ajudou a fundar a Metano Energia e Resíduos, empresa onde captaram mais de 20 milhões de reais para o desenvolvimento de tecnologias e produção e utilização de biogás. É idealizador do coletivo A é Lixo, do Movimento Minas Gerais contra a Incineração, da Frente Brasileira de Alternativas à Incineração e da Articulação de Resíduos Orgânicos de Belo Horizonte. E também está assessor parlamentar da vereadora Duda Salabert. Felipe, seja muito bem-vindo. Convidamos para compor a mesa Alex Soares, economista, professor, com doutorado em integração na América Latina na USP e pós-doutor pela FEA-USP, na área de concentração, desenvolvimento econômico e história econômico, e também atua como assessor da vereadora Duda Salabert. Seja muito bem-vindo, Alex. Por fim, não menos importante, Euler de Carvalho Cruz, que está conosco virtualmente, é engenheiro mecânico com mestrado em metalurgia, pesquisador, ambientalista e escritor. E também é membro fundador do Fórum Permanente São Francisco. Euler, seja muito bem-vindo. Passo, portanto, a mediação para o Felipe, para que ele possa dar continuidade a esse debate. Muito obrigada. Obrigado, Sofia. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nesse ponto que é tão sensível, né, Alex? Se acabar com a mineração, o Estado quebra, pessoal. Você vai perder seu emprego, vai fechar tudo, né? Esse é o discurso. E eu estava vendo um texto que o Euler foi um dos autores, né, do Fórum Permanente São Francisco, e não é bem assim não, né? A gente sabe que tem, como foi bem dito aqui mais cedo, né, 4% do PIB. Então, não acho que nós vamos quebrar o Brasil se a gente conseguir buscar alternativas para isso. E alternativas existem, né, Paulo? Como você bem falou, e a próxima mesa é justamente para debater sobre alternativas. Aqui nós vamos mostrar um pouco dessa sonegação fiscal regularizada que a gente tem, né? Dessa quantidade inimaginável de isenções fiscais. E é isso. Então, primeiro, eu vou passar a palavra ao Alex, que vai fazer a explanação para a gente sobre o tema. Vai lá, Alex, está contigo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa discussão, onde nós vamos... Oi? Alô. Fazendo esse debate, fazendo essa discussão sobre o papel da mineração, né, o papel econômico, né? E a ideia é justamente trazer aqui alguns elementos para o debate, para a discussão, sobre, de fato, qual que é o verdadeiro tamanho desse setor, quais os impactos econômicos, os impactos em termos de multiplicação de renda, de emprego, enfim. E isso, a construção que eu fiz a partir tem um conjunto de slides para a gente trabalhar um pouco sobre isso, que se ficar de pé aqui, se não tiver problema. Então, aqui nesse... que é o Seminário de Mineração, né? Economia Mineira, os enclaves econômicos, mitos e verdades. A ideia aqui, não querendo ser prolixo, né, tentar produzir aqui uma síntese, é primeiro discutir o conceito aí um pouco do enclave, né? Historicamente, o que a gente tem para rodar é só aqui? Não. Tá, obrigado. Então, o que a gente tem da economia brasileira, de forma geral, né? A estruturação da nossa economia, que é onde a gente pensa aí, desde
do descobrimento é que, de fato, se constituiu grandes enclaves econômicos. Essa é uma discussão que é trazida por Celso Furtado, Caio Prado Júnior, que vem discutir o que seria esse enclave. É um sistema econômico de produção. Lá atrás, o primeiro enclave, não vou nem falar do sistema de exploração do pau-brasil, mas a produção de açúcar no Nordeste, onde você tem uma estrutura empresarial, uma grande empresa econômica, comercial, que se interliga diretamente com o mercado internacional. Então, a sua dinâmica, que é a construção da dinâmica da economia brasileira, historicamente falando, é que você tem uma estrutura de produção que não é voltada para o mercado interno. Ela se insere no mercado internacional. E o primeiro exemplo que nós temos disso é a produção de açúcar. Obrigado. Então, o primeiro exemplo, isso já século XVI. Então, que é onde você gera uma estrutura econômica onde gera poucos empregos, ela tem um efeito multiplicador limitadíssimo na economia, e você tem uma periferia dessa economia que vive, na verdade, de pequenos vazamentos econômicos desse sistema. Isso explica, inclusive, de forma muito aguda, as próprias contradições do subdesenvolvimento regional do país. Então, esse foi o primeiro caso do enclave da cana-de-açúcar no Nordeste. Vamos ter isso no sul da Bahia, o cacau. Nós vamos ter isso no norte do país, a exploração da borracha. Nós vamos ter um outro ciclo importante, que é o ciclo de mineração em Minas, século XVIII. Que é isso? Você cria uma grande estrutura onde a dinâmica econômica está pautada pelo comércio internacional, pela grande estrutura internacional. Isso é tão fato que aí eu vou só dar o direito de fazer um parêntese, como foi falado aqui de Cocais, que é muito interessante, que a primeira empresa internacional, multinacional, que entrou no Brasil, foi uma empresa de mineração em 1824, que entrou em Barão de Cocais, negociada na Bolsa de Londres, e que de 1824 a 1857, ela produziu quase 13 mil quilos de ouro. Ela teve de lucro algo em torno de 350 mil libras a preços de 1850. Se a gente atualizar esse número, então, hoje seria alguns bilhões. E a pergunta é, qual que foi o efeito multiplicador para Cocais? Que é o exemplo clássico. Uma das instituições de mineração mais importantes da Inglaterra, aonde se produziu um exército de escravos que trabalharam nessa mineração, nessa indústria, e que, de fato, não gerou nenhum ganho econômico para a região. Cocais continua sendo Cocais. E ela esteve ligada umbilicalmente com o sistema financeiro internacional. E no caso nosso da mineração no Brasil, ela tem tudo a ver, a partir do século XIX, com a dinâmica financeira da City Londrina. Então, para aqueles que não são economistas, o que eu estou dizendo? Existiu, no século XIX até o começo do século XX, um sistema de padrão ouro, em que a libra era, vamos dizer assim, monitorada, ela era lastreada pelo ouro. E a mineração brasileira, a empresa de mineração em Cocais, em outras cidades aqui, estava ligada diretamente na sustentação do padrão ouro inglês, lastreando a moeda libra esterlina. E aí a questão que a gente coloca, né? Qual é o resultado prático para o desenvolvimento da região, para o desenvolvimento desses? O resultado foi praticamente nulo. Então, em termos históricos, a gente já tem um lastro sobre esses enclaves, ou seja, instituições, estruturas econômicas de empresas, ou ora ligada à agricultura,
ou ora ligado à mineração, ao extrativismo mineral, ao extrativismo vegetal, como é o caso do Amazonas, da região norte do país, que é incapaz de internalizar uma dinâmica econômica, que é incapaz de gerar um efeito que a gente chama em economia de multiplicador. Então, quando a gente fala, mas a mineração é um ponto importante na economia mineira, é um ponto relevante na dinâmica de geração, emprego e renda. O que a gente tem que colocar é uma vírgula, fazer uma grande observação em relação a isso, né? Então, é isso que eu estou dizendo aqui, né? Pá. Ixi. Aponta para cá. Isso. Mais um pouco. Importante na economia mineira, é um ponto relevante na dinâmica de geração, emprego e renda. Aqui eu acabei de falar. O que a gente tem que colocar então, uma grande observação em relação a isso. Então, só para a gente passar. Então, a primeira, vamos dizer assim, a primeira parte da construção da minha fala vai diretamente nesse sentido. Mostrar que o processo de internalização de um sistema de produção, no caso mineral, no caso vegetal, ele não garante por si só essa condição. Então, o que nós temos? Nós temos um discurso que, ele, em termos econômicos, há um questionamento sobre isso. E é um questionamento que deve ser feito de maneira muito consistente, para justamente sinalizar o quê? Essa imagem colocada de que a mineração é um fator, ou qualquer outro tipo de ação de enclave econômico, é um fator de efeito multiplicador na economia, a gente tem que ter muita cuidado para não cair nesse discurso. As coisas não são tão simples assim. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, que é o diagnóstico. Então, aqui é o que geralmente a gente acaba observando, né? Então, são as exportações, são números relevantes. Então, o papel das exportações, aqui só o minério de ferro, a gente pode ver aqui o peso que ele tem em relação às exportações totais do Estado de Minas Gerais. Aí são números superlativos, são números que enganam nesse sentido, porque, olha, nós estamos falando aí de praticamente mais de 1/3 das exportações de Minas Gerais estão representadas pelo setor de mineração. Então, nós estamos falando de 9,8 bilhões, de 26,3. Aí falou, está vendo? Vocês estão errados. Agora, é óbvio que um sistema desse, com a expansão e com a agressividade produtiva que tem, ele produz um impacto importante. A questão, que é justamente na balança comercial, mas a questão que é relevante que só confirmando, dá 37%, quais são os efeitos em termos de agregação de valor? Quais são os efeitos em termos de geração de emprego? E aqui, em relação aos outros produtos, só para a gente ter uma noção, né, a gente vê aqui, essa é a curva de exportação de minério de ferro em relação aos outros produtos. Então, existe realmente uma relação desproporcional das exportações com as exportações de outros produtos. Mas isso não explica e não justifica o tamanho do setor na economia mineira. Então, se a gente pegar aqui, se for olhar alguns dados, de fato, o que a gente está dizendo é o seguinte: o valor adicionado, o valor produzido pelo setor da mineração, ele vai se comportar conforme o preço do minério de ferro no mercado internacional. Então, mais um componente para mostrar que é um enclave, quer dizer, ele está em função da dinâmica do preço no mercado internacional. Então, quando nós chegamos aqui em 2017 com 4,5% do total, isso não se deve,
é uma questão que nós devemos ter cuidado para olhar. Não se deve, de fato, ao tamanho ou da atividade econômica. Se deve a uma inflação do preço do minério de ferro no mercado internacional. Então, esse é um componente. Então, essa variável que a gente está falando aqui, que foi relativamente alta, mas isso daqui é muito pequeno. Para o tanto que se fala em relação do tamanho da mineração, o valor adicionado que é produzido, 4,5, mesmo com uma inflação de preço do minério de ferro praticado pela China, pela alta demanda chinesa. É 4,5. Quando o minério de ferro cai no mercado internacional, nós vamos estar chegando aqui a 2,9. Então, mesmo quando nós falamos, há um grande impacto do setor, alguns podem até defender, mas 4,5%, 5%. Não repercute de fato, isso é preço, não é produto, não é realização. Então, isso, não sei se vocês estão observando essa diferença. Então, subiu o preço, mas não que, de fato, gerou uma atividade maior. Então, esse é um componente. Então, se gira aqui em torno de 3,5% a 4%, conforme o preço altera. Então, é um produto que tem um efeito multiplicador limitado, mesmo com a alteração do preço no mercado internacional. Esse é um componente. Nossa, ele bate e volta aqui. Bateu só para mostrar um outro gráfico. Pode passar, por favor? Isso. Então, a participação dos subsetores em termos de economia mineira. Olha que nós vamos ter o percentual dos subsetores da indústria no valor adicionado de Minas Gerais. Então, a indústria de transformação, nós estamos falando aqui, construção civil, energia, participação da indústria no valor adicionado, e a extração mineral. Olha só, é esse. Então, você tem vários outros setores, e aqui a gente pode até subdividir aqui, esse setor maior aqui da participação da indústria, construção civil, tem um peso maior na economia mineira do que o próprio setor de mineração. Então, isso não sou eu que estou falando, isso são dados do próprio governo, da Fundação João Pinheiro, isso são dados públicos. Então, você tem uma infinidade de outros setores que têm um peso muito mais relevante, que não depende do preço internacional. Essa participação é real, ela não é em função da variação do preço. Esse é um componente. Então, não é em função do que o preço aumentou, diminuiu a participação. A construção civil é isso, está dado. O comércio é isso. A agricultura que está aí. Então, esse é um componente importante. Será que só passa para o próximo? Que vai repercutir num outro dado que eu quero apresentar aqui, que é a questão do emprego, que é a RAIS de 2019, que eu usei como base. A quantidade de emprego na indústria extrativista. Esse daqui é o total de empregos dados pelo Ministério do Trabalho, RAIS, carteiras, né, seria o total o estoque de emprego no estado de Minas Gerais. Essa é a contribuição do setor de mineração. 1,2%, isso em 18, e aumentou um décimo ali. Então, 1,229, 1,29 e 1,22. Ou seja, isso é o total de estoque. Olha a contribuição do setor. Ela é infinitamente menor. Ela é infinitamente limitada. Que volta à questão do enclave. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, em termos de geração de emprego e renda nas cidades onde está acontecendo a atividade, ela é muito limitada. Há uma limitação objetiva de geração de emprego e renda, frente aos impactos.
Em termos de salários, tem uma variação de salário, mas os empregos gerados nas cidades são também de qualidade inferiores, porque os empregos de qualidade superior são importados. Então, portanto, uma atividade no local, que seja uma atividade outra, diversificada, pode gerar empregos mais qualificados do que o próprio setor de mineração, que importa a mão de obra qualificada. Então, não gera, de fato, também um efeito multiplicador, porque a cidade vai ficar sem emprego, sem isso e aquilo. Calma, não é assim. Você tem um componente aí, limitador, que vai reforçar a nossa hipótese de enclave. Por favor, só para eu não ter, senão eu vou... Então, aqui, só para mostrar em termos de gráfico, para ficar mais... Olha só o tamanho. Isso é o emprego no setor. Olha o comércio, agropecuária, construção civil. Então, todas as outras atividades, praticamente, produzem mais empregos do que o setor de mineração. Esse é um componente do debate. E qual é o emprego, de fato, a qualidade do emprego naquela região, naquela cidade? Esse é um outro componente a ser discutido. Por favor. Então, aqui são já dos empregos, em valores, né? Mas, em função do tempo, vou passar isso aí, por favor. Vou passar rapidamente também pela questão da tributação, daí a gente volta. Em relação ao impacto de geração de impostos, limitadíssimo. Nós estamos falando aqui, não passando mais do que 2,4% do total da arrecadação de ICMS. O setor de mineração, ele não é um setor alavancador de impostos, é um outro componente. Ele não gera emprego, ele não traz impacto significativo na atividade econômica na região, e ele não gera uma capacidade, apesar de toda, que volta naquele primeiro gráfico lá, apesar de todo o impacto em relação às exportações, o volume na balança comercial, por ser uma atividade primária, a sua capacidade de arrecadação é limitada. Ele não agrega valor. Aqui eu não vou conseguir nem entrar ainda na Lei Candir para discutir um pouco mais sobre isso, mas o que nós estamos falando? Por exemplo, o Estado de Minas, se as mineradoras forem embora, qual é o impacto na capacidade de arrecadação do Estado? Vai diminuir 2,4%, se for os valores de 2018. 2,5% de 19%, vai ficar nisso daí. Não estamos falando de um setor de atividade que representa 15%, 20%, não estamos falando da construção civil, não estamos falando do setor de comércio, não estamos falando da agricultura. Se a gente pegar setores da agricultura de exportação, por exemplo, café, o impacto é tão significativo quanto, em termos de geração de ICMS, dependendo do tipo de café que você tá produzindo. Então, para o município, isso também cai como um vazamento muito pequeno, em termos de arrecadação. Então, isso volta naquele ponto que a gente está discutindo. Então, a condição de enclave está dada. Ela não gera um efeito multiplicador em termos de renda, valor agregado, ela não é capaz de gerar um componente essencial de arrecadação, ela passa por um processo de poupar mão de obra, ela não é um componente de assimilação de mão de obra, pelo contrário, a gente já observou. Então, o que justifica, de fato, esse tipo de empreendimento dentro de uma região X, Y, Z? E aí que a gente, para eu terminar, e aí para dar tempo para a gente ter mais umas outras questões para discutir, é a questão que eu coloquei lá no começo. A gente tem que pensar a mineração a partir da dinâmica do capitalismo internacional.
o que de fato justifica é essa dinâmica, que foi lá em 1824, quando teve a expansão da Bolsa de Londres, a City Londrina se consolidou como uma grande referência de financiamento ou financeiro do capitalismo mundial. A gente não tem como pensar a mineração sem pensar na dinâmica do desenvolvimento do asiático. Então, é isso que está colocado. Então, a mineração ela é uma instituição, uma estrutura oligopolística do capital internacional. E aí, claro que a sedução para os agentes locais é muito grande, porque tem um regalo aqui, um regalo ali, mas em termos de políticas de geração de emprego e renda, de termos econômicos, há uma limitação severa sobre esse processo. E que volta, finalmente para terminar, que é a questão da nova contabilidade nacional. Isso já está em debate em termos econômicos, como que você vai discutir valor adicionado? Esse é um debate que a economia está enfrentando sobre uma atividade que destrói. Essa é uma questão. E aí os economistas já estão debatendo isso aí, já estão constituindo metodologias. No caso da mineração, você vai ter um impacto mais restrito ainda, porque, na verdade, a capacidade de destruição dela, na hora de fazer a contabilidade nacional, vai ter que ser subtraída. Então, esse é um componente. Então, para as próximas 10 anos, nós vamos ter uma nova metodologia de contabilidade nacional. E o setor de mineração vai contribuir negativamente para o Estado de Minas, nessa nova contabilidade nacional. Porque ele não é gerador de emprego, ele é destrutivo, ele destrói, ele imobiliza para gerar valor. E aí depois, acho que já deu, eu vou finalizar e a gente conversa logo após. Muito obrigado. Muito obrigado, Alex, pela apresentação. É incrível, né? Para você ver, assim, em termos de emprego, a quantidade é reduzida, em termos de impostos, e impostos ainda tem a tão falada Lei Candir, né? Que é isso, a gente, além de exportar produto in natura, sem a gente beneficiar nada, né? Nós não estamos exportando nem pelota, muitas vezes, né? Nem pelota de minério de ferro, é minério de ferro em estado bruto, que aí é isento de ICMS, pela Lei Candir. Aí você vai pegar e apurou, gerou lucro à empresa. Ela vai e faz a distribuição por dividendos, que também é isento de impostos. Então você tem uma série de isenções fiscais que impedem o país de industrializar. Se a gente tivesse feito uma opção por uma mineração obrigando a industrialização, talvez a gente tivesse um outro caminho. E eu acho que o Euler vai puxar um pouco esse papo. E, bom, Euler, vai lá. Está contigo a palavra. Muito obrigado. Vamos lá. Muito obrigado. Eu vou, antes de tudo, boa tarde. Um prazer estar com vocês. E, para mim, é uma honra e um privilégio poder apresentar alguma coisa e participar desse debate. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui. Alguma coisa vai ser já repetido, né, do que está sendo falado, do que já foi falado, mas no intuito de reforçar e talvez até de apresentar uma vertente um pouco diferente ou complementar mesmo disso que já foi acabado de falar aí. Gostaria de saber se estou conseguindo compartilhar a tela aí. Está sim, já estamos vendo sua tela. Bom, então, essa apresentação, como engenheiro mecânico, né, essa minha aventura na área financeira, aí, na área de impostos, etc., ela se deveu à necessidade que apareceu, principalmente depois do rompimento da barragem lá de Brumadinho,
de pensar um pouco nessa situação que nós acabamos de ouvir aí, desse enclave, né? Isso, todo mundo conhece figuras desse tipo, né? Que era o trabalho das Minas Gerais, né? Do século XVIII. Mas é um trabalho manual, em pequena escala, praticamente não afetava cidades, não tinha capacidade de destruição ambiental que tem a mineração atual, mas era o que gerava a renda e que gerou o Estado. Minas desse tipo, que a gente pode ver, baseadas na escravidão, na exploração mineral, né? Isso poderia ficar perto de uma cidade sem afetar muito o ambiente, as pessoas que viviam ali, o que não é o nosso caso, né? E esse tipo de mineração, né, é que gerou essa bandeira aí, Libertas Quaeratame, liberdade ainda que tardia. Porque tinha uma cobrança de imposto, né? E todo mundo sabe que era o quinto, né? Que era 20% que a metrópole cobrava do ouro que era produzido aqui, ou seja, um quinto. Então, esse um quinto que era pago à metrópole, a Portugal, com grande sonegação também, ele gerou todo esse movimento de tentativa de libertação, que a gente conhece muito bem, né, e que pautou a história de Minas Gerais desde aquela época até hoje. Nós ainda temos essa bandeira até hoje, que é uma bandeira ligada à mineração e a um imposto que era exportado do Brasil, ou seja, riqueza produzida aqui que ia para a metrópole, que ia principalmente depois de Portugal e também lá para Londres, né, para subsidiar o desenvolvimento da Inglaterra na Revolução Industrial. Então, quando a gente passa para a mineração atual, né, as coisas mudam de escala, em termos de máquina, de áreas, de barragem, resíduos tóxicos, morte de pessoas, contaminação de rios, né? Coisas aí como, por exemplo, essa de Congonhas, né? Quantidade de minas e de barragem logo a montante de uma cidade histórica como essa. Imagina se a gente conseguisse arrecadar, né, o Estado conseguisse obter 20% da riqueza produzida com esse minério que é exportado. Na verdade, como já foi falado também, devido à famigerada Lei Candir, né, esse minério que é exportado, ele é isento de ICMS. E pela lei aí, 13.540 de 2017, o único imposto que o minério de ferro deve pagar é 3,5%, que é a CEFEM. Ou seja, em vez dos 20%, né, que a metrópole cobrava lá, né, a mineradora pagaria 3,5%. Mas essa lei ela tem dois itens pequenos, né, colocados quase que escondidos, que diz o seguinte: esse 3,5% ele pode se reduzir excepcionalmente a alíquota para o ferro de até 2%, com o objetivo de não prejudicar a viabilidade econômica de jazidas com baixo desempenho e rentabilidade em razão do teor de ferro na escala de produção, etc. Ou seja, eu não consegui também informações de realmente qual que é o valor que está sendo cobrado, né? Se as empresas hoje elas pagam 3,5% ou se é 2,5%. Então, a Agência Nacional de Mineração ela tem liberdade de reduzir esse imposto CEFEM, né, dos 3,5% para 2%. Então, é bem possível que daquilo que as empresas pagam, apenas 2% se transforma em CEFEM oficialmente. Então, é um imposto ridículo, desprezível, né? Isso que já foi falado. A mineração ela não gera impostos, além de não gerar empregos, etc., etc. Além do impacto ambiental, que não é contabilizado, né? Quanto que vale uma região ficar sem água, ficar sem minas de água,
pelos próximos 2 ou 3 milhões de anos. Porque uma alteração desse tipo, geológica, né, ela não vai se desfazer de um dia para uma noite para o dia. Então, nós chegamos aqui, eu não estou conseguindo tirar essa... Não sei se está compartilhando aqui essa parte de baixo da tela. Não, nós estamos vendo apenas o gráfico mesmo, está tudo beleza. Ah, ok, está ótimo, porque está aparecendo para mim alguma coisa aqui que está me incomodando. Bom, isso é baseado nos dados da Fundação João Pinheiro até 2018, e é impressionante, né, que a Fundação João Pinheiro demora 2 anos para poder divulgar dados, mesmo com toda a tecnologia, informática, etc. Os dados que a gente tem é de 2 anos atrás. Quer dizer, como o Pedro Nava comentava naqueles livros dele lá, Baú de Ossos, né? A Fundação João Pinheiro é como um carro que só tem farol para trás. Ele só ilumina o que passou. O que está acontecendo, o que vai vir, a gente não sabe, porque demora demais para sair os resultados. Então, o setor de serviços, né, em Minas Gerais, ele é praticamente 70%. A indústria é por volta de 30%. E a agropecuária a menos de 10%. Agora, essa indústria, a Fundação João Pinheiro também inclui a mineração, que é um setor extrativista, é um setor primário, não é um setor industrial. Então, já vai aí também uma deformação, né, da Fundação João Pinheiro a considerar o extrativismo primário do ferro como sendo uma indústria. É como se as mineradoras fabricassem pedras, né, e fabricassem minérios de ferro. O que elas fazem é tirar da natureza, deixar o buraco lá, com o mínimo possível de refino para exportar. Então, não é uma indústria. Quando a gente pega o valor agregado, que foi falado aí como sendo em função do preço do mercado internacional, né? A indústria de transformação, ela é responsável, aí, já teve 20% no ano 2004, 2008, né? Atualmente, ela deve estar por volta de menos de 15%, houve uma desindustrialização do estado de Minas Gerais, e a construção civil aumentou um pouco, anda por volta de 5%, o extrativismo mineral e esse gráfico azul. Os outros setores, eletricidade, gás, etc., ou seja, esses 4 que compõem a parte da indústria. Então, agora nós vamos dar um zoom nesse gráfico em azul, que é do extrativismo mineral, tá? Que eu consegui atualizar também só até 2018. A gente vê que teve, historicamente, 2%, 3%, devido a essa inflação do minério de ferro no mercado internacional de 2010 até 2014, mais ou menos, chegou a quase 7% do PIB, depois, de novo, caiu a 3%, e depois, de novo, né, ano 17, 18, aumentou um pouco a 5%. Talvez no ano 2019, 2020, isso também volte a aumentar, devido a esse aumento absurdo do preço do minério de ferro no mercado internacional. De qualquer maneira, né, esse valor, se a gente toma na economia, né, 5%, vamos dizer, em média, que seja 5%, né, isso para um estado como o nosso, né, com o setor de serviços muito forte, até mesmo indústria, comércio, agricultura, isso eu ouso falar que, se nada, é a mesma coisa. O fato de ter esse valor agregado bruto, ele não se reverte em empregos, não se reverte em impostos, a não ser para os municípios. Alguns municípios mineradores são muito importantes receber esse CEFEM, mas para o Estado, se acabar a mineração hoje, o Estado não vai sentir, não vai acontecer nada. Vai perder empregos nas cidades, algumas cidades, mas para a economia do Estado como um todo, em pouco tempo os outros setores vão absorver aqueles empregos, e o Estado vai continuar. Então, a mineração, muita gente pensava, né, que mineração atingia aí 30%, 40%. Eu ouvi gente falar que 50% do PIB do Estado era de Minas, de mineração. A pessoa não tem ideia do quão pouco a insignificância desse setor econômico no processo como um todo. A distribuição da CEFEM,
esse valor aí, 12% para a União, 23% para o Estado, 65% para o município. Em 2019, houve uma alteração com o aumento do valor da União e redução do valor do Estado e do município. Ou seja, então, mais uma vez, o Estado e os municípios foram penalizados porque o pouco da arrecadação da CEFEM está indo para a União. Importantíssimo a gente assinalar que a questão, né, da Lei Candir, que isentou as exportações de mais de 80%, talvez quase 90% do minério aqui explorado, ele é exportado, ele não é processado internamente. Imagina se todo esse minério fosse processado pelos Minas, a Cesita, etc., e a gente exportasse perfis nominados, chapas, vergalhões, né? Aí sim a gente teria um emprego mais qualificado, salários, etc. Mas aí exporta-se pedra como exportava o ouro naquele tempo. Então, a Assembleia Legislativa, em 2019, fez esse livro importantíssimo, né, que o deputado Sávio Cruz, junto com a assessoria dele, pouca gente conhece o livro, né, e ele fala de todas as mazelas da Lei Candir. E apesar de todo esse trabalho feito pela Assembleia Legislativa, a gente ainda vê que o impacto foi muito pequeno. A gente não vê os senadores mineiros, os deputados mineiros, né, o executivo, até mesmo o judiciário, lutando para acabar com essa lei totalmente iníqua e ofensiva ao patrimônio público. Então, não existe uma movimentação dos três poderes para poder acabar com isso. E, pelo contrário, a gente vê muita gente, inclusive pessoas, por exemplo, recentemente, né, eu escutei gente da FIENG, pessoal do IBRAM, dizendo que a lei tem que ser mantida, não pode ser alterada. Ou seja, pessoas que dizem isso, né, merecem o nosso repúdio mais veemente, mais completo, porque elas mesmas não se dão o respeito ao defender um absurdo como esse da Lei Candir. São pessoas antipatrióticas, contrárias à sociedade, ao patrimônio público e lesivas à economia. Bom, a partir de análise de dados, né, da Agência Nacional de Mineração, esse livro aponta que entre 2004 e 2015 houve uma perda aqui de 135 bilhões de arrecadação para o Estado de Minas Gerais, só para o Estado de Minas Gerais. No mesmo período, né, eu fiz as contas aqui, a arrecadação da CEFEM foi de 1,5 bilhões. Ou seja, nesse período de 2004 a 2015, o Estado de Minas Gerais perdeu 90 vezes mais do que conseguiu arrecadar pela CEFEM. Refazendo as contas de 2016 até a atualidade, né, são uma regra de 3 que eu apliquei muito simples, nós temos mais outros 130, 140 bilhões de perdas. Ou seja, de 2004, quando começou, né, essa história de CEFEM, até hoje, nós temos 275 bilhões de perdas para o Estado, enquanto o Estado arrecadou mais ou menos 3 bilhões. Então, essa semana saiu dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dizendo, em comparação, né, que a dívida da Vale para com o governo brasileiro, ela ultrapassa 41 bilhões, porque ela sonega, ela não quer pagar, só a Vale, estou falando das outras não. Mas, em compensação, apenas no primeiro semestre desse ano, a Vale lucrou 70 bilhões. E a maior parte, se não praticamente todos esses 70 bilhões, né, distribuídos para os acionistas, e grande parte deles estrangeiros. Ou seja, todo esse lucro de 70 bilhões, não vou dizer todo, mas grande parte dele, maioria dele, vai para os acionistas estrangeiros, não fica no país. Ou seja, então, mais uma vez, a gente vê, né, que é bastante mínima e quase que desprezível a contribuição. Bom, vamos passar agora por um relatório do Tribunal de Contas da União, do ano 2019, 2018, 2019, em que diz o seguinte,
Isso não sou eu que estou falando, é o Tribunal de Contas da União. Tá? Sabe-se que há indícios de elevada sonegação e possibilidade de lavagem de dinheiro por parte das mineradoras. A maior parte do recolhimento da CEFEM é realizada a partir de dados informados pelas próprias mineradoras. Quer dizer, elas são autorreguladoras. Não existe uma aferição disso. Imagine se cada prefeitura, né, cada seu estado, tivesse uma balança na porta de cada mineradora para pesar cada caminhão, né, para dizer, olha, você está produzindo não é tanto que você está declarando. Então, esses recolhimentos a menor, eles existem de uma forma, assim, fantástica, com a finalidade de burlar as obrigações junto à União. Então, e gera um punhado de debate, vai para a Justiça, como já foi falado, senta em cima desses processos e acaba continuando desse jeito. Ou seja, além de pagar só 3,5% ou talvez 2%, ainda existe uma sonegação muito grande. Tem empresas, por exemplo, né, esse relatório do TCU, que declararam durante, por exemplo, o ano de 2018, que faturaram R$10 mil. Uma mineradora faturou R$10 mil no ano inteiro, mineradora de ferro. Ou seja, o faturamento dela foi de R$2 mil por mês. E pagou imposto a respeito disso. Quer dizer, um negócio inimaginável. Além disso, o relatório, né, ainda aponta que a Vale Internacional, criou a Vale Internacional e a Vale Overseas com base em paraísos fiscais, na Suíça, na Ilha Caimã. E ela começou a exportar minério de ferro para essas duas vales no exterior, que revendiam e revendem esse minério para a China, por exemplo, né? E a diferença de preço, naquela época, 2018, 32%. Ou seja, é como se a Suíça e as Ilhas Caimã estivessem exportando minério de ferro. Isso é feito legalmente pela Vale, porque existe uma lei que permite. Então, essa estimativa aí do DNPM que foi colocada no TCU, de uma dívida da Vale de 5 bilhões, né? Nós já vimos, o slide anterior, mostrei aí que parece que já está mais de 40 bilhões de dívida de impostos. Mas não é só a Vale que tem essas subsidiárias, não. A Samarco, a CSN, a Usiminas, a Gerdau, né? E Ilhas Caimã, Ilhas Virgens, Dinamarca, etc. Né? Isso tudo está documentado, não só pelo TCU, mas outras instituições, né? E as coisas continuam como se nada estivesse acontecendo. Então, ou seja, a gente chega numa situação, eu mesmo, né? Eu sinto vergonha de ser chamado de mineiro. O que as mineradoras fizeram, principalmente nesse evento que a gente relembra hoje, de Fundão, do Córrego do Feijão, dá vergonha de ser chamado de mineiro, dá vergonha de ter um estado chamado Minas. A palavra Minas, para mim, ela lembra escravidão, exploração, fundão, feijão, todas essas coisas ruins. Isso está dentro da palavra Minas. É por isso que, há mais de 2 anos, eu tenho proposto a troca do nome do nosso estado para tirar a palavra Minas dele. A gente tem que começar com a troca simbólica, né, no nível do símbolo, para as pessoas tomarem consciência a partir disso, e a partir de uma tomada de consciência, de mudança de mentalidade, mudar a realidade em que a gente vive. A proposta lá, que eu tinha feito no livro que eu publiquei, que chama Desmineração, é de colocar o nome de Águas Gerais. E a bandeira, né, com essa gota d'água aí, ao invés de ser um libertas com seratamen, liberdade ainda que tardia, é liberdade quanto antes. Libertas quam primum. O mais rápido possível, nós temos que ficar livre dessa escravidão que o minério nos impôs, sem ganho nenhum para a nossa sociedade. Então, eu agradeço a todos. Em resumo, é isso que eu queria falar.
Pessoal, estamos aqui no estado das Águas Gerais, né, Euler? Eu adorei o nome, acho que... isso, sempre falam que a gente é a caixa d'água do Brasil, né? Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil, então vamos chamar Águas Gerais, por que não? E assim, eu fico impressionado com a questão da CEFEM. Isso sem contar o seguinte, se você compara com o royalty do petróleo, é insignificante, né? Tipo assim, se você vê a aplicação do imposto no petróleo e a aplicação do imposto no ferro, é gritante a diferença. E com a justificativa de se viabilizar as minas de baixo teor. Né? Quando você vai para essa justificativa, ou seja, nós vamos pegar e minerar tudo sem contabilizar os impactos ambientais, porque se a gente está isentando imposto, que é algo direto, que o Estado poderia estar se apropriando e fazendo uso imediato, imagina como está sendo avaliada a questão ambiental, como está sendo avaliada a interferência nos nossos aquíferos. Né? Como foi bem dito aqui, o Paulo, ele fez uma apresentação para a gente que ele mostra a coincidência entre os aquíferos e as minas da Vale. Isso aí não está sendo contabilizado nem hoje nem nunca, e nós vamos pagar esse preço. Minas Gerais, se continuar como está, será uma grande Itabira sem água para beber, porque minério não se bebe. Né? Então, assim, essa questão da sonegação, o Paulo, o Euler, que você trouxe, é assim... E você tem uma série de formas. Por exemplo, você poderia obrigar no próprio licenciamento ambiental uma balança por telemetria, enviando de forma automatizada o peso de cada caminhão. Sabe? Você faz isso com monitoramento de chaminé na Europa. Você vai instalar um incinerador na Europa, que eu sou totalmente contra, mas tudo bem. Você põe lá uma medição online que manda o resultado direto para o órgão ambiental sem passar pelo sistema da mineração. Aí lá você poderia fazer algo similar. Tudo bem que eu aposto que eles vão arrumar um outro caminho para passar o caminhão, né? Mas você tem que ir fechando. Como a Ana bem disse cedo, esse tipo de empresa a gente não tem como educar. A gente tem que fiscalizar e punir. Até hoje não tem nenhum diretor da Vale preso pelo crime. Né? Tinha que ter gente presa. Nós tivemos 19 mortos em Mariana, né? 19 mortos. E não tem ninguém. Então, se a gente computa o bebê, são 20 pessoas mortas. Pessoal, é isso. E ainda exportando via paraísos fiscais, né, Alex? A Alex estava confidenciando aqui para mim. O maior exportador de ouro da América Latina chama-se Uruguai, que não tem uma mina de ouro, né? Quem produz ouro é o Brasil, né? Agora, nosso ouro vai para lá para ser exportado sem pagar imposto. Já não bastasse a Lei Candir, isenção de imposto de renda, porque distribui lucros, porque dos 70 bilhões, né, o Euler, que você falou, olha só, você pegar lá, de 2004 até hoje, seriam 275 bilhões de perda, né, que foi. Só no primeiro semestre desse ano, a Vale já lucrou, já distribuiu o lucro 70 bilhões. É muito insignificante, mesmo se taxasse, já seria insignificante. Bom, pessoal, queria Posso saber... fazer só um parênteses aí? Pode, por favor, deve. Esse número que você falou, né? O governo Zema, o Estado, estão comemorando, assim, de uma forma bastante intensa, né? O fato de terem conseguido os 37,5 bilhões do acordo da Vale para aplicar no Estado. Então, 37 bilhões para o governo Zema foi um negócio fantástico, né? Só que no primeiro semestre, só a Vale, né, lucrou 70 bilhões, ou seja, praticamente 2 vezes o que o governo vai... Imagina se esse dinheiro, né, fosse entrar nos cofres públicos. Os donos do minério somos nós, é o povo. O minério pertence à população, pertence ao povo, pertence à sociedade. O que acontece é uma apropriação de particulares, principalmente estrangeiros, de um bem que é público, que é um patrimônio das pessoas. Então, o que a gente vê é que a riqueza que nós temos, o petróleo, como se diz, é nosso, né? Que é o minério de ferro, ele está sendo apropriado indebitamente por uma meia dúzia de pessoas, e principalmente o exterior.
e sem pagar nada por isso, né? Sem pagar nada. É só a gente ver a questão da privatização da Vale, né? Quem financiou a privatização da Vale foi o dinheiro do BNDES. Então você ainda paga para o povo levar, né? E depois não paga imposto do que vai extrair. Como a Teca bem falou, vou até repetir aqui, ela mandou num comentário, eu acho que encaixa muito bem aqui, um termo que não devemos mais usar é produção de ouro, produção de ferro. Não é, como você bem falou, né, Euler? É extração, é extrativismo, é usurpação, porque está lá. Ninguém está produzindo. Não é indústria. É extrativismo barato, sem beneficiamento nenhum, né? Não fica nada aqui. Cadê as indústrias para beneficiar esse minério antes de exportar? Vão vender bateria, vão vender aço. Né? Não, mas vão vender minério in natura, nem pelota a gente vende. Ô, pessoal, queria abrir aqui para perguntas, né? Se tiver alguém para fazer algum questionamento, por favor. Peço que se identifique, fale o nome e mande bala. Eu quero fazer um comentário, Ana Flávia, aqui da Gabineta. Que além dos custos ambientais, que nunca são considerados, né? Euler, Alex e Felipe, e que trazem o perigo da discussão da financiarização da natureza e do pagamento por serviços ambientais. Eu penso que a água não deve ter preço, né? Eu e milhões de pessoas não são mercadoria. Ainda tem as externalidades de saúde, né, gente? Eu, como sanitarista, isso fica martelando na minha cabeça, assim. Na bacia do Rio Doce tem um estudo da UFMG, do grupo Prisma, que aponta que aumentou em 54% o adoecimento mental. O uso de medicamentos para depressão aumentou o índice de suicídio, e o mesmo se reproduz na bacia, no rio em Brumadinho, né, por causa do rio Paraupeba. Se esses custos humanos fossem possíveis de ser contabilizados, absolutamente essa atividade não seria mais viável. Porque agora, aqui, nesse momento, a gente pode estar sendo fortemente e cronicamente intoxicado por metais pesados nas nossas águas, porque não há fiscalização, né? O sistema de saúde não está produzindo o custo médico, hospitalar e de saúde das pessoas que são impactadas. Então, eu acho que esse é um custo que deveria estar implícito, né? Ele, por si só, inviabilizaria essa atividade terrorista no nosso território, né? Ô, Ana, e você falando isso, me lembra, inclusive está no documento que o Euler produziu, que é a questão dos atropelamentos. A Karine falou de um atropelamento que teve lá no Cerro. Se a gente computasse também as pensões pagas pelas pessoas que foram lesionadas em função de acidentes dos caminhões cheios de minérios, os buracos que vão parar. Você tem a Tamisa, né, que nós estamos num embate muito forte no gabinete contra esse crime que estão querendo cometer na Serra do Curral. É isso, ela está se apropriando de uma infraestrutura pública, que foi construída com dinheiro público, para escoar o seu minério. Ela quer fazer o escoamento do minério pelos túneis que já existem na Serra do Curral e por pilares da antiga linha férrea do aço. Tudo bem, está lá parado, mas eles vão utilizar isso, eles tinham que, no mínimo, ressarcir o Estado pelo investimento que foi feito para a construção daquilo, mas não. Eles vendem como nós estamos solucionando um problema. Lá é local de assassinato, vai virar uma via de tráfego. Bom, eu abro. Alguém mais quer comentar, por favor? Paulo, vai lá, professor. Bom, antes de mais nada, parabéns para os 3 integrantes do painel. Essa é uma discussão extremamente importante, porque desconstrói esses discursos absolutamente falaciosos da máfia da mineração, da máfia do Estado, né? E eu gostaria apenas de complementar, não são perguntas, mas de complementar algumas coisas que eu acho bastante importantes. A Lei Candir, ela era originalmente prevista ou proposta para impulsionar a indústria brasileira, né? Então, nada mais razoável que uma indústria nascente, ela deveria ter um impulsionamento econômico de forma que os produtos industriais brasileiros pudessem ser colocados no mercado internacional a preços menores e, portanto, o Estado brasileiro abriria mão, né, os estados, né, porque o ICMS é um imposto estadual, abriria mão, então, do seu ICMS para impulsionar a indústria.
e, novamente, a máfia da mineração se apropriou de uma legislação que não era para ela, né, para se beneficiar. Então, acho que aí temos mais um indício cabal dessa atitude mafiosa. Uma outra coisa muito importante sobre a CEFEM, que a gente não pode esquecer, a CEFEM é autodeclaratória. Né? Então, é como se eu, cidadão, na hora que fosse declarar o meu imposto de renda, eu e somente eu declarasse quanto eu ganho, e isso valeria como uma informação pétrea. Né? Então, não há como se controlar a produção, a não ser a parte exportadora, a parte exportada, né? Mas todo o arcabouço aritmético da CEFEM é autodeclaratório, porque o governo não tem funcionários e nem estrutura para controlar. Né? Juntando a minha fala da Ana, mineração, empresas mineradoras, a gente não sensibiliza, a gente controla e coloca rédeas. Então, acho que isso é bastante importante em termos de CEFEM. Um outro detalhe da CEFEM que é importantíssimo, é permitido à mineradora abater na CEFEM os seus custos operacionais. Né? Quer dizer, melhor do que isso só se o governo for lá, né, e der dinheiro de graça, que na verdade não deixa de fazer. Né? Mas é impressionante todos os mecanismos que a máfia da mineração vai articulando, vai construindo, vai implantando, né, como um chip de um ET, vai colocando nas nossas cabeças, no nosso sistema político, empresarial e governamental, todas aonde pode ganhar mais. Outra coisa extremamente importante, o Euler mencionou aí os paraísos fiscais, né, em que a Vale primeiro exporta, ou principalmente a Vale, mas vai depender muito de mineradora para mineradora, exporta para os paraísos fiscais, e dos paraísos fiscais o minério é reexportado para outros países a preços maiores. O que isso significa para o Brasil? É perda de imposto de renda. Então, nós já não temos o ICMS, né? Zero de ICMS. Ainda por cima, o próprio imposto de renda é sonegado a partir desses paraísos fiscais. Então, eu acho que isso é extremamente importante nessa discussão econômica, porque nos impacta de maneira bastante significativa. Voltando agora à parte mais da mineração, da atividade minerária em si, lembrando que quando teores baixos de minério são extraídos, isso significa maior área de extração. Portanto, quanto mais baixo o minério no seu teor, maior é o impacto ambiental. Então, essa outra atividade mafiosa, né, de se tentar impulsionar a extração e a comercialização de minérios de baixos teores a partir de outros teores mais altos, isso significa, inexoravelmente, ampliar os impactos e os danos ambientais. Eu gostaria agora, talvez, de chamar a atenção que nós já temos, além dos estigmas, né, que a mineração traz em si, nós temos os estigmas dos dois municípios impactados, né, e extremamente prejudicados, Mariana e Brumadinho. E, a partir do momento que eu vi uma fala que eu achei muito interessante, é que nós não devemos mais citar, né, o desastre, o crime de Mariana e de Brumadinho. Não, o crime foi da Vale em Brumadinho e o crime foi da Samarco em Mariana. Né? Então, que a gente não deva nunca esquecer os nomes dos assassinos nessas situações. E não por último, eu gostaria de dar aqui uma sugestão, tanto ao Alexandre Euler, né, e Felipe, se também puder, de vocês entrarem em contato com o professor Bruno Milanês, né, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é um dos participantes do Poemas, que é um grupo político, de política, economia, mineração, ambiente e sociedade. Ele vem tratando desses assuntos sobre os impactos, vamos colocar entre aspas aqui, invisíveis da mineração, em todos esses aspectos, e tem dado uma contribuição significativa para a parametrização de todos esses crimes e todas essas atividades mafiosas que esse setor da nossa economia, nossa não, da deles, vem perpetrando no nosso país. Né? Então, acho que eram essas as minhas considerações. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. E você falando um ponto, só comentar aqui, já estou mandando a gente encerrar, mas só um ponto seguinte, nós tivemos 2 casos de roubo de minério muito interessantes, que foram bem emblemáticos, tanto da Impabra,
né, ali na Serra do Curral, aonde que através de um plano de recuperação de áreas degradadas, eles estavam minerando. E teve também um outro ali na saída para a BR-040, aonde que eles, na desculpa de recuperar um talude, também estavam tirando minério e vendendo. Então, se até roubar minério dessa forma o pessoal tá, imagina como é que está o nível declaratório para pagar CEFEM. Mas, pessoal, então a gente... temos mais uma última pergunta, eu sei que nós já avançamos no horário, mas então vamos lá, temos mais uma última pergunta antes que nos expulsem daqui, viu? Bom, aqui é o Rafael, de Barão de Cocais, novamente. A minha questão, não sei se é uma pergunta, mas eu queria saber se vocês estão acompanhando isso, se vocês podem compartilhar, é que, de fato, né, se você analisar, como bem Euler colocou aí, o Alex, se você analisar do ponto de vista tributário, o Estado, a mineração não tem, de fato, uma contribuição que a narrativa que domina aí a nossa opinião pública prega. De fato, se a mineração acabasse amanhã, para o governo do Estado, não seria nada absurdo. Entretanto, como bem foi falado também por vocês, isso faz diferença para as prefeituras, né? Só a título de exemplo, quando a mina de Gongo Soco, que hoje devasta a população de Barão de Cocais, quando ela foi paralisada em 2016, em 2017 a gente teve uma queda de arrecadação de 33%. A arrecadação de Barão de Cocais foi para algo em torno de 65, 69 milhões o ano. A expectativa mais baixa para o ano que vem é de 132, mas com certeza isso vai ser ultrapassado. Então, no município, isso tem uma diferença gigantesca e tudo mais. Entretanto, a arrecadação faz diferença para o município, não faz para o Estado, mas o licenciamento é estadual. E, pelo menos em tese, né, o Estado poderia ter uma maior interferência, um critério maior. A gente sabe que isso tudo é em tese, na realidade não acontece assim. Mas pior do que a realidade que tem posta para a gente hoje, está em avanço a questão do licenciamento municipal, né? E eu queria saber se vocês já refletiram sobre isso. Esse impacto nas contas, na arrecadação, com o licenciamento ambiental, quais podem ser os desvios, os problemas. Eu acho que aí, inclusive, pode aumentar os casos de corrupção, desvio para financiamento de campanha, entre outras coisas. Há de se pensar nisso também. Bom, Rafael, vou responder rapidamente. Eu até ia pedir para já fazer a resposta e também já fazer umas considerações finais para a gente já encaminhar para o encerramento. Mas vai lá, pode ir. Espera que ela tem mais uma pergunta, deixa só ela fazer, aí já responde tudo junto. Só um segundinho que ela está ligando o microfone ali. Por favor, pode ligar. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda, sou assessora da deputada Beatriz Cerqueira. Estou acompanhando o seminário desde cedo, assim, aprendi muito, assim, muito importante essa iniciativa, né? E a gente fica aqui num turbilhão de sentimentos, né? Falar de economia, a economia sempre é tão separada das pessoas, né? É tirada toda a carga, né, política, social, enfim, humana mesmo, que perpassa pela economia. E é interessante quando a gente tem economistas, pessoas que vêm com dados assim, né, irrefutáveis, né, demonstrando o quanto é cruel essa arquitetura da mineração, né, que se engendra no nosso Estado, e a gente precisa de muita articulação, né, precisa superar vários... o sectarismo mesmo que se dá entre os movimentos, enfim, nesse sentido de juntar, unir os esforços, né? A diversificação da matriz econômica do nosso Estado, né, se coloca como o principal desafio e o principal caminho, né, para a gente poder dizer não à mineração. Eu acompanho há alguns anos a luta, né, dos atingidos na bacia do Rio Doce, no Paraupeba e também em outros lugares, mas o que a gente precisa efetivamente é que não aconteçam esses desastres, né? Nesse sentido, foi até protocolado recentemente na Assembleia uma PEC reconhecendo os direitos da natureza, né? E nos municípios, às vezes a gente
né, tem visto avanços maiores nesse sentido, né? Então, eu queria só pincelar, né, essa ideia aqui do reconhecimento dos direitos da natureza, que é uma mudança de paradigma, né? Não é o direito humano à água, é o direito do rio fluir, né, e a gente se entendendo como parte, né, da natureza. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, de ouvir todo mundo e dizer que a gente está aí, está nessa luta e caminha junto. Aí, assim, sei que o tempo está curto, mas eu queria terminar, né, com um pedacinho da poesia do Drummond, que é disso que a gente precisa, né, colocar os sentimentos, as pessoas, né, em harmonia com a natureza, né. Não serei o poeta de um mundo caduco, nem cantarei um mundo futuro. Estou presa à vida, por isso olho, sinto meus companheiros e companheiras. Estão taciturnos, cansadas, mas nutrimos grandes esperanças. Entre nós, eu considero enorme realidade. Não nos afastemos tanto. Vamos de mãos dadas. Obrigada, gente. Por favor, Euler, depois o Alex, e aí a gente encerra antes que eles expulsem a gente. Rafael, só respondendo, esse assunto que você tocou, ele é extremamente preocupante. É como você disse mesmo, nós estamos, eu falo em nome do Fórum Permanente de São Francisco também, começamos a analisar isso, muita demanda, muita coisa, o tempo nosso é pequeno, né, mas o Estado, a estrutura de análise do licenciamento do Estado, a gente sabe que é deficiente. Né? Não só deficiente, como comprometida com as mineradoras. Então, a Supri lá sempre está aprovando o que os mineradores querem. A comissão, a CMI, Comissão de Mineração, sempre aprova os pareceres únicos emitidos pela Supri. Eles têm lá praticamente todos os votos, é sempre a votação 10-1, 10-2, ganham tudo. E isso a nível de Estado. Agora, você imagina município. Qual que é a estrutura técnica que os municípios poderão ter para fazer uma análise de licenciamento de mineração? Muito pequena, se tiver. Né? E outro lado, é isso que você disse, a influência, né, de corrupção é muito grande. Então, uma estrutura municipal, e a gente conhece bem essas prefeituras todas aí no interior e talvez até da capital também, né, são muito susceptíveis a um presentinho, a uma ajuda financeira para uma campanha, como falava o pessoal antigamente, né, a um par de sapato, alguma coisa desse tipo. Então, as mineradoras vão deitar e rolar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que evitar a todo custo. Mas, principalmente, como você falou, para os municípios, né, é importante. Eu fiquei imaginando o seguinte, se para o Estado, vamos dizer que o Estado tomasse a decisão política de acabar com as mineradoras todas daqui a um ano, no máximo um ano, acabar com tudo. O Estado tem renda de outros setores para subsidiar todas as prefeituras que vão perder dinheiro durante o prazo necessário de 10, 15 anos, 20 anos, até a economia delas se adaptar. Quer dizer, eu acho que o Estado vai ganhar mais injetando dinheiro nessas prefeituras para ativar outras economias, né, do que mantendo a mineração do jeito que ela está. As perdas, contabilizando tudo, perdas sociais, de saúde, economia, ambiental, etc. Essas perdas, elas são, na verdade, muito maiores. Se for fazer uma análise de sustentabilidade, né, que a gente chama, a mineração não é sustentável. Ela tem que acabar rápido, e quanto mais depressa, melhor. Né? E o Estado tem jeito de manter essas cidades funcionando. Eu agradeço a todos e espero que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Euler. Alex, por favor. Rapidinho. Acho que duas coisas. Primeiro, eu vou chamar a atenção a questão da Lei Candir. A Lei Candir, ela é um arremedo, ela é uma gambiarra. Ela é produzida lá no governo Fernando Henrique em função da abertura inconsequente do processo de liberalização da economia como foi. Então, portanto, falar que entrou como contrabando o setor de mineração é um equívoco. Ela é um equívoco do equívoco. Então, assim, porque ela tinha um outro papel. Não, o papel dela é uma gambiarra da política de desindustrialização praticada lá no governo Fernando Henrique e que tem um impacto dramático em termos de arrecadação. Então,
Então, assim, para deixar claro que a questão da Lei Candir. A outra questão que é importante colocar aqui, que eu queria realçar, é a questão da contabilidade nacional, que é uma questão técnica, mas isso já está na pauta dos economistas e da metodologia de cálculo. E aí vou encerrar com uma breve exemplificação do que nós estamos discutindo em relação a isso. Você pega uma cidade violenta, em que tem uma proporção de assassinatos diários que sobe geometricamente, se eu for medir o PIB dessa cidade, está crescendo, porque a indústria funerária faz parte da economia. Ela produz mais caixão, ela produz mão de obra, você vai contratar marceneiro, a indústria química com verniz e por aí vai. Mas o que nós estamos questionando e qual é a perda real que se efetiva com a eliminação daquele ser humano? É esse o debate hoje que vai ser introduzido na matriz de insumo-produto. O que é a matriz de insumo-produto? É justamente a matriz que calcula o valor adicional, que calcula o PIB. Então, a mineração, ela é esse exemplo dessa cidade que mata seus habitantes. Então, portanto, não dá para contabilizar a produção de caixão enquanto valor adicionado, enquanto crescimento do PIB. Esse já é um debate que está colocado. Então, Minas, enquanto Estado, vai ter que repensar isso em algum momento, porque o impacto da negatividade da produção mineral é maior do que o impacto do valor de fato gerado. Isso vai demorar algum tempo ainda em termos de efetivação, mas esse é um debate que já se realiza, já está nos livros textos de economia, de contabilidade. Na universidade a gente já conversa isso com os alunos, já explicamos isso, já calculamos isso. Então, esse é um ponto. Então, e a questão do município, eu acho que essa questão tributária ela tem que ser pensada como um todo. É a estrutura tributária. Não dá para pensar a questão da tributação e essa questão, você vai derivando as responsabilidades do nacional para o municipal, e esse resultado que se dá em termos de derivar essa responsabilidade, deixar para o município conduzir isso em função de uma maior arrecadação, o debate não é esse, o debate é a estrutura tributária no país que precisa ser alterada. A gente não pode ficar discutindo só a mineração. A questão da mineração ela faz parte de todo esse contexto que eu comecei falando lá atrás, sobre a questão da introdução dessa economia no mercado internacional.